Olá, gente, boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Eu estava aqui sentindo o coração de deixar esse vídeo para você. Eu sei que algumas pessoas vão olhar esse vídeo e vai ver que não parece não ter significado. Realmente, talvez para você não vai ter, mas para algumas pessoas, ou talvez para você, vai ter significado. Eu estava orando a Deus e sentindo o coração de deixar esse vídeo. Eu queria apenas ler um versículo da palavra do Senhor, a nossa meditação. Se encontra em Romanos 3:23. Louvado e exaltado nosso Deus. Romanos 23 e versículo 3. É tão gostoso quando nós estamos na presença de Deus. Eu sei que muitos que vão ver esse vídeo vai ver que realmente já teve essa maravilhosa presença do Senhor. E talvez hoje você está parado, você está desviado, você está longe da presença do Senhor. Mas Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quero ler também o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos até aqui. Romanos 6, 23 está dizendo: porque todos pecaram. Algumas traduções estão dizendo: porque todos estão em pecado e destituídos estão da graça de Deus. É uma palavra muito dura de falar quando se fala pecado. E algumas pessoas, quando ele peca, ele, em vez de voltar, retornar para perto de Deus, ele se afasta mais de Deus. Porque algumas pessoas têm na sua mente que Deus é um ser muito bravo, está com uma foice na mão para cortar a cabeça das pessoas que pecam. Às vezes não aprendeu sobre Jesus, a sua história, o seu modo de agir, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de pensar, o seu modo de interferir. Há uma história na Bíblia de uma prostituta foi pego no ato de adultério. E ela chega, aqueles homens chegam com ela perto de Jesus, todos para condená-la. Jesus, sendo ele cumpridor da lei, ele não veio para destruir a lei, não, ele veio para cumprir a lei. E aquela mulher, diante do Senhor, esperando a sentença do Mestre, para a sua vida ser decepada, para a sua vida ser distinta deste mundo. E aqueles homens, com seu coração ardendo em ira, por proteger a religião. É o erro do ser humano, quando ele aprende a amar a religião, quando ele aprende a amar a religião mais do que as pessoas que precisam estar na religião.
O homem religioso, ele é problemático. O homem religioso, ele é perigoso. O homem religioso, ele não tem no seu coração amor. Mas Jesus Cristo não era um religioso. Jesus Cristo era e é um amoroso. Aquele que ama, não vê o pecado maior do que o pecador. Aquele que ama, não vê a pessoa que está na prática do pecado sendo pior do que o pecado. E Jesus Cristo, com certeza, cumprindo o seu papel, a qual ele veio fazer neste mundo. Ele veio buscar os perdidos, os pecadores, os que estavam doentes. A Bíblia não me diz, mas eu posso imaginar que Jesus Cristo, olhando no íntimo daquela mulher, viu que aquela mulher tinha arrependido dos seus pecados, mas estava sendo a ponto de ser apedrejada, de ser morta, de ser lançada na sepultura por causa dos corações quebrados, os corações endurecidos, que julga maior a religião. Eu quero dizer para você, líderes, homens de Deus, homens que estão com o cajado na mão, cuidado. Cuidado para você não lançar almas no inferno. Não faz o papel que você não tem direito de fazer. Não faz o papel que não foi colocado na sua mão para fazer. Não condene, porque você não foi colocado para condenar. Você foi colocado com o cajado para pastorear. O cajado, se você observar o cajado, ele tem um gancho. Sabe para que isso, líder? Sabe para que isso, pastor? Sabe para que isso, pastoras? Líderes religiosos. Você que está pastoreando a igreja, você que está cuidando do rebanho. Esse cajado não é para você bater na cabeça da ovelha e matar, não. Quando a ovelha sair do caminho, quando a ovelha errar, quando a ovelha descer para onde não deveria descer, esse cajado é para você ir lá e segurá-la e trazer de volta. Não interessa o que ela fez, não interessa o que ela cometeu, porque você peca todo dia. E Jesus Cristo está de mãos abertas, está de braços abertos para te perdoar, para entender o seu pecado, para te levantar você quando você cai. Porque essa é a missão de Jesus. Ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. E quando Jesus Cristo estava ali pregando, eu quero dizer, escrevendo no chão, quando aquela mulher, sendo ela tinha sido pega no ato de adultério, pela lei ela teria de morrer, mas Jesus Cristo, de cabisbaixo, com certeza olhando o sofrimento daquela mulher, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Às vezes a diferença do seu pecado não é o pecado que ainda, ou quem sabe, a comunidade acusa, a comunidade, ela pega pesado por cima, mas não deixa de ser pecado. O que você pratica durante o dia não deixa de ser pecado. Nem por isso Jesus Cristo está te condenando. E aqueles homens, tudo com pedra nas suas mãos, para jogar em cima daquela mulher, para lançar, para matar aquela mulher. Porque o religioso, irmãos, ele mata. O religioso, ele destrói. O religioso não consegue ver alguém pecando sem abrir a sua boca para condenar. O religioso, ele mata. O religioso, ele destrói. O religioso, ele mata mais do que o pecador, do que aquele que peca. Porque o que peca entende o pecador, mas o religioso não entende. O religioso cuida
Ele somente cuida da sua religião, ele somente defende a sua religião, mas o religioso não ama. O religioso não ama o pecador. O religioso não entende aquele que peca, aquele que está pecando. Ele não entende aquele que está lá embaixo, no fundo do pecado, no fundo do poço. O religioso não entende. É por isso que Deus tem permitido de muitos líderes, de muitos religiosos, de muitos crentes que cuida, que fala dos outros, que fala que as pessoas estão errando, que tenta fazer coisas para combater aqueles que estão pecando. Essas pessoas estão caindo. E essas pessoas, quando caem, elas não levantam mais, porque elas têm vergonha do que fizeram no passado. E não conseguem levantar mais. Porque da mesma forma que você julga, você é julgado. Se você julga com amor, você tem amor de Deus para te levantar. Mas se você julga com injustiça, se você julga as pessoas para as pessoas ficar cada vez mais longe de Deus, você vai ser julgado da mesma forma e você não vai conseguir levantar deste pecado que você vai cair, que você caiu. E Jesus, cheio de amor, porque o único ali que era digno de julgar aquela mulher, de condenar, de lançar uma pedra nela, somente Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha pecado e não tem pecado. Se você observar, o que julga é o pecador, o que não entende é o que peca, o que não compreende é o que não ama, o que joga pedra é o que não ama, porque a mãe que ama o filho, ela não aceita alguém falar mal dele, embora que ele esteja cheio de erros. A mãe que ama o filho, ela não aceita ninguém falar mal dele. A mãe que ama o filho, ela não consegue ver o erro do filho, ela entende o filho, ela sempre está buscando, sempre está esperando mudança no filho. Ela não consegue ver os defeitos no seu filho, sabe por quê? Por causa do amor. O nosso Deus, Ele não vê defeito em nós. A única coisa que Deus não consegue é conviver com o nosso pecado. É por isso que Ele exige de nós santidade. Mas o pecado em mim não tira, não faz o coração de Deus endurecer contra mim. O pecado em mim não muda o amor de Deus sobre mim, porque quando Jesus desceu, quando Ele nasceu, quando Ele foi enviado dos céus para nascer, Ele veio no meio de muitos pecadores. E este pecado não fez Jesus voltar atrás. Ele sempre lutou. Deus sempre lutou com os meus pecados. Deus sempre lutou com os seus pecados. A única diferença é que Ele não consegue viver a sua santidade, não consegue habitar num coração que está endurecido, no coração que está com adultério, no coração que está no ato de roubo, no coração que está falando mal dos outros, condenando as pessoas. Não, Jesus não consegue. Para que este Espírito Santo habitar dentro de um corpo, de um coração, ele precisa estar limpo, estar puro. Não importa o que você fez, o importante é do seu encontro com Deus. Se você tiver um encontro com Jesus, se você tiver um encontro com o Senhor, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todos os pecados. Nós temos de ter amor. Não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço, pregando, carregando esta Bíblia deste tamanho em suas mãos, e não tiver amor, não tiver entendimento, não tiver o conhecimento de quem é Deus. Deus não é um ser que está com a espada na mão, cortando cabeça de pecador. Não. O que condena o pecador
não é Deus. O que condena o pecador são as suas práticas contaminadas, contaminosas. São os seus pecados que não são arrependidos. São os pecados praticados que não voltam atrás. Porque todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E Jesus, não querendo condenar aquela mulher de forma nenhuma, e aqueles homens covardes, pecadores, coração mau, há pessoas confundindo. Para entrar no céu, não pode ter mágoa aqui. Para entrar no céu, não pode agir com injustiça. Para entrar no céu, não pode amaldiçoar aquele que sai da sua igreja. Não pode amaldiçoar aquele que, com motivo ou sem motivo, saiu da sua igreja, pastor. Saiu da sua igreja, obreiro, dirigente de congregação. Cuidado, cuidado, meu filho. Cuidado, porque não adianta você pregar. Não adianta você falar em línguas estranhas. Não adianta você amar, ou podemos dizer, você dizer que ama, mas não praticar a obra do amor. Porque alguém vai descobrir quando você ama, quando você recebe o mal, quando você recebe pedradas, quando você recebe pancadas, quando você recebe palavras de maldição contra a sua vida, e você não muda a situação, você não muda o jeito que você está vivendo. Pastores, cuidado, para não abençoar somente quando alguém está vindo para a sua igreja. Cuidado, pastores, porque um dia você vai chegar diante de Deus, e você, para entrar no céu, você precisa amar. Porque o apóstolo João, ele disse: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso, e o amor de Deus não está nele. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você não tem parte com Deus. Não adianta você pregar dia e noite. Não adianta você dar oferta. Não adianta você dar esmola. Não adianta você fazer essas coisas e não ter amor ao seu próximo. Religiosos, líderes, pastores que estão com a Bíblia na mão, só diz que ama quando o caboclo está do seu lado. Só diz que ama quando alguém está do seu lado, te servindo, te ajudando, quando está batendo as suas costas, mas quando ele sai da sua igreja, ele não presta mais. Eu quero te dizer uma coisa: religiões não salvam o homem. Antes dessas religiões que nós temos hoje, antes dos títulos de igreja, são vários títulos, não quero dizer nenhum, já existia a genuína igreja, a igreja que Jesus Cristo começou. Mesmo assim, Jesus não deu nome a ela, Jesus não iluminou o seu ministério, a sua igreja. Jesus não colocou nome nas igrejas dos apóstolos. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo que título não salva, título de igreja não salva o homem, nome de igrejas antiga ou nova não salva o homem. O que vai salvar o homem é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com Jesus, é a sua posição com o Todo-Poderoso. E quando Jesus estava ali, diante daquela situação tão difícil, não para ele, porque para Deus todas as coisas são fáceis, mas aqueles condenadores, aqueles homens, veio querer acusar Jesus, veio querer fazer Jesus ser contra a lei. Sabe para quê?
a eles próprios condenar o Mestre, mas eles entraram em contradição, porque ele estava provando o dono da vida, aquele que criou o homem, aquele que entende o homem, aquele que sabe quando você peca, quando você arrepende, quando você finge que está arrependido. Eles não conseguiram enganar o próprio, o dono da vida, porque foi Jesus quem criou você. Não adianta você pensar que você é melhor do que os outros, porque o versículo que eu acabei de ler, Romanos 3 e 26, aleluias, está dizendo o seguinte, Romanos 3 e 23, não 26, 23, todos pecaram, você também está incluído, porque o versículo falou no plural todos. Não pensa você que é melhor do que os outros. Não julga as pessoas por aparência. Não julga as pessoas por costumes. Não julga as pessoas de forma nenhuma. Cada um tem um coração. Cada um tem um espírito, onde o próprio Deus comunica com o homem. Tem pessoas, ele é tão ligado à religião. Ele pensa que mudar de religião, de mudar de uma igreja, ele vai estar pecando. Você que está ouvindo esse vídeo, quem sabe você foi amaldiçoado por alguém, pelo seu pastor, quem sabe, não sei, pelo seu líder. Não se engane. Alguém poderoso para te perdoar. Alguém poderoso para te perdoar. Sabe qual é o erro do homem? É quando peca, continua pecando. O erro do homem é quando ele peca e continua pecando. Mas não importa o pecado que você pecou. Apenas confesse. Apenas chega diante do Senhor Jesus Cristo e rasga o seu coração. O que atrapalha você não é o que você cometeu. É que você espera que as pessoas vão pensar de você. Aquela mulher estava esperando o julgamento dos homens. Ela sabia que pelo homem, que pela lei ela deveria morrer. Ela esperava, quem sabe, a última palavra do Mestre, que fosse a mesma dos homens. Não se engane, não se engane desviado. Não se engane desviado. Você que parou na sua caminhada. É mentira. Há solução para você. Jesus Cristo não pagou o preço para os santos, não. Ele morreu para você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nós, os doentes. Quando nós estamos doentes, nós vamos nos hospitais. Nós somos atendidos pelos médicos. E porque quando você adoece na igreja, você não é atendido pelo seu pastor, você não é atendido pelos obreiros, você não é acolhido pela igreja, sabe por quê? Porque eles não amam, eles amam a religião, eles amam o costume, eles não amam a sua alma, porque o que ama a sua alma, ele cuida de ti, o que ama você, ele não vira as costas para você. O que te ama você, não importa o que você fez, ele está para te ajudar. Há muitas pessoas morrendo nas igrejas, sabe por quê? Porque tem líderes que não amam, tem líderes religiosos, tem pastores que não amam, pastores religiosos, mas eu aprendi com Jesus. Jesus não condena, Jesus perdoa.
Jesus só deixa o homem descer para o inferno quando o homem não confessa. Mas qualquer momento que o homem vier até ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa. João 6:37, a última parte do versículo. E todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O seu problema não é grande. Sabe por que o seu problema parece ser grande? Porque você está preocupado com o homem. O problema daquela mulher, daquela prostituta, era muito grande na mente dela. Sabe por quê? Porque ela estava esperando do homem. Espera de Deus, espera de Deus, espera de Deus, espera de Deus, que o seu problema, que os seus problemas não é do tamanho que você pensa. Você errou, sim, errou, mas ainda há solução para você. Quando Esdras estava enjoelhado, estava de cabeça no pó, preocupado com o pecado do povo de Israel, ele não estava encontrando solução, porque a Bíblia diz que todos tinham pecado, até os príncipes, eles tinham pecado contra Deus. E o sacerdote Esdras, eu baseio em Esdras, num grande homem de Deus, porque na sua época, o povo deveria ser castigado, porque eles tinham quebrado os estatutos de Deus. E pela lei de Moisés, eles poderiam ter sido castigados. Mas não. Esdras, como um grande homem de Deus, como um homem que não preocupa com religião, que não preocupava com religião, a Bíblia diz que Esdras, ele rasgou as suas vestes, ele arrancou o cabelo da sua cabeça, da sua barba, ele caiu atônito, ele prostrou no chão, ele orou a Deus dizendo: Senhor, eu estou com vergonha de levantar os meus olhos para Ti, porque nós pecamos. Eu quero dizer para você, membro de igreja, para você que congrega na igreja, que o seu pastor é carrasco. Eu não estou colocando você contra o seu pastor, mas eu estou mostrando você a diferença daquele que ama a sua alma e daquele que ama a sua religião. Ter cuidado com a igreja, sim, eu conformo. Nós temos de cuidar com a igreja. Não podemos deixar a pessoa de qualquer maneira estar trabalhando na igreja, não. Tem de ser punido, sim, mas com amor. Tem de ser punido, sim, mas com misericórdia. Porque Esdras, ele orou a Deus, ele disse: Senhor, eu estou com vergonha de levantar meus olhos para Ti, porque nós pecamos contra Ti. O sacerdote Esdras, o pastor Esdras, ele colocou na posição de errado. Quando o pastor ama, ele te abraça, ele te faz chegar perto de Deus, ele não te condena, ele apenas te ajuda a levantar dos seus erros. E Esdras não tinha resposta, mas achou alguém do seu lado. Ele achou alguém, se não me foge da ideia, Jeiel, filho de Zacanias, se não me foge da memória, depois você confirma na palavra do Senhor. Em Esdras você vai achar com a pessoa certa. Não quero confirmar que seja este homem, mas você vai confirmar. Este homem chegou perto de Esdras quando o sacerdote, quando o pastor que ama a alma, não tem a resposta. Alguém do seu lado que traz a solução para a sua igreja. Este homem chegou perto de Esdras e falou para Esdras: Esdras, levanta-te, Esdras. Levanta-te, porque cabe a ti este negócio. Ao tocante a essas coisas, ainda há solução para Israel.
ele conselhou Esdras. E Esdras levantou dos problemas, daquilo que parece que não tinha solução. E Esdras colocou de pé e começou a julgar aquele povo. O povo separou-se do pecado. O povo distanciou-se do pecado e voltou novamente para Deus. Eu quero que você entenda. Líderes, entenda. Você não foi chamado para matar. Você é um médico. Você é um doutor espiritual. Você não foi chamado para esvaziar sua igreja com tantas exclusões, jogando o mais precioso de Deus. São as almas. O mais precioso de Deus na terra são as almas. O mais precioso de Deus na terra são as almas. São pecador. Deus ama o pecador. Não lança fora aqueles que caíram. Quantos casamentos destruídos por causa de traição. Os pastores não conseguiram recuperar o casamento e destruiu. Há casamentos destruídos. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, líderes? Porque vocês não soube cuidar. Vocês não soube cuidar. Quantos filhos nas drogas, sabe por quê? Por causa da traição. Por causa da traição. E os líderes não soube cuidar da situação. Traição. Problemas conjugais. A solução não está na separação. A solução de todas as coisas está no perdão. Quando você perdoa, quando você perdoa, quando você ama, você perdoa. E quando você perdoa, você apaga as multidões de pecados. Quantos casamentos destruídos, quantos filhos nas drogas, sabe por quê? Porque não souberam recuperar o casamento. Quantos filhos que choram longe dos pais. Quantos filhos choram longe do seu pai, longe da sua mãe. Quantos filhos criados na mão de outras pessoas que não são pais. Sabe por quê? Por causa do endurecimento do coração. Eu quero dizer para você que está separado, que separou do seu esposo porque ele te traiu, que separou da sua esposa porque ele te traiu. Lembre-se, a solução do seu problema está no perdão. Perdoa, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram longe, ficaram da graça de Deus. Mas